Salvador, César vai falar mais disso mais à frente. Caraíbas foi transformada em delegacia sindical. Hoje nós não representamos só Caraíbas, e sim mais 6 municípios, é isso, né, César? Mais 6 municípios do Vale do Rio Gavião. Então, a luta sindical, a atuação sindical, é uma luta de todos os trabalhadores. No caso da PLB, que começa há 62, 63 anos atrás, começa com uma associação de professores, depois torna-se sindicato. Ela é feita de lutas, e essa luta, ela tem que ser uma luta de negociações. É o que a gente vem procurando quando nos associamos. Claro, eu já associado há mais tempo na PLB do Estado, e a gente vem buscando essas conquistas. Porque trabalhador, nós teremos amanhã o Dia do Trabalhador, né? Dia do Trabalhador, e o Dia do Trabalhador não foi simplesmente alguém que chegou lá e criou uma festa. A gente vai ver daqui a pouco, tem um vídeo aí, onde a gente vê como é que foi criado o Dia do Trabalhador. Bom, dentro dos informes também, nós estamos já com a sede meio que não toda estruturada, mas estamos funcionando já com a sede lá em Caraíbas, ali na praça, próximo dos Correios. Uma casa lá, alugamos essa casa e estamos já funcionando. Mas, independente de funcionando da seguinte maneira: ainda não temos nenhum funcionário disponibilizado ainda pela Secretaria de Educação para formalizado. Não fizemos essa formalização ainda. Ou seja, estamos trabalhando e damos nossa carga horária nas escolas, nas nossas unidades de ensino, e nas nossas folgas nós estamos trabalhando para a PLB Sindicato. Mas vamos formalizar, vamos formalizar, solicitando já as pessoas que vão atuar na conscientização sindical, no trabalho sindical. Também temos aqui fichas de filiações, gente. Ficha de filiação, onde você passa a contribuir com a atuação sindical, e nós vamos encaminhar essa ficha, você autoriza o desconto em folha. Esse desconto é de 1,5% em cima dos seus rendimentos. Essa é a contribuição sindical. Alguém pergunta: mas já tem uma contribuição que desconta todo ano na minha database. Aquela, independente de você estar afiliado ou não, né, César? É um desconto anual que existe na folha de todo trabalhador. Ainda dentro dos informes. Bom dia. Gente, olha, o prefeito de Caraíbas assinou o termo de ajustamento de conduta para com o Ministério Público. Porque eu e mais algumas pessoas que aqui estão somos frutos de um concurso, e o único concurso que houve em Caraíbas há 16 anos atrás. Eu, professora Cristiane, quem mais aqui que está concursado nesse concurso? Mara, professora Naí, assim que eu estou olhando, vou lembrando, Fonzinho ali, mais um colega, a turma que sabe. O que a gente quer colocar com isso? Isso é história, gente. Só teve um até hoje, quando na verdade deveria ter tido muito mais. E aí, qual é o outro concurso? Foram 2 concursos, teve 94. Eu estou falando de 99 para cá, a partir da implantação do Fundef. Mas teve 2 concursos separados. Fundef LDB. Olha só, então, gente, já deveria, nesses 16 anos, deveriam ter acontecido mais concursos. E aí, eu conclamo, e nós conclamamos a todo mundo: vamos começar a nos preparar, começar a estudar para a gente fazer o concurso que vem. Que vai ter que fazer. O Ministério Público chamou vários prefeitos, e o de Caraíbas foi lá e assinou o termo de ajustamento de conduta. Então, o concurso. E o concurso é o quê? É a segurança. E a estabilidade se dá como? Se dá através do concurso e exercendo sua atividade, o seu serviço dentro dos parâmetros da lei. Porque eu sou concursado, eu vou cruzar os braços, eu não vou lá naquela porra hoje, não. Não é assim, não. Nós temos que cumprir com nossas obrigações. Eis aqui. Desse todo o tempo, 16 anos, eu faltei uma semana. Foi a segunda semana que eu estava em Caraíbas, quando eu cheguei, eu estava com a carta de demissão. E aí,
Eu estava faltando uma semana porque eu estava doente. Não me demitiu, porque não tinha como demitir, e estou até hoje nos dando dia de falta. Então, cumprindo com minhas obrigações. Então, esse esclarecimento, gente, essa convocação, é para nos prepararmos. Mas eu não estou dizendo só do concurso de Caraíbas, não, viu, gente? Concursos é para ser feito em qualquer lugar. Já se diz, concurso público. Alguém chegou para mim e falou assim, mas Ademilton, não tem como você vir com a PLB e vir com a secretaria para concurso, só o povo de Caraíbas fazer. Não existe. Não existe. Não existe isso. Ah, mas é porque os de fora tomam conta. Eu falei, eu sou um desses, né? Quer dizer, hoje eu não sou mais de fora, era de fora. Mas não é. Estive também atuando por uma empresa há 5 anos atrás, em Ribeirão do Lago. Eles esperavam 500 pessoas inscritas. Deu 2.500. Antigamente, havia o molecular, né? Mandava aviso pela mulher. Hoje é o quê? Celulares e internet. O sapo aí, né? WhatsApp, né? E tem que divulgar mesmo. Tem que divulgar. Agora, vão atrás também dos concursos. Nós temos aqui colega nosso, foi colega de vocês, o professor Damião vai para Minas Gerais agora. Passou no concurso lá no estado de Minas Gerais. O professor Roberto, que trabalhou conosco em matemática, está lá. Então, temos que ir atrás. A casa da gente é muito boa. A gente é como se fosse pintinho, você quer ficar embaixo da asa. Mas a gente tem que correr muito. Olha que eu estou longe de casa de onde eu nasci, viu, gente? Então, através de concurso. Minha escada sempre foi concurso. Vim para a Vitória da Conquista através de concurso e vim para Caraíbas através de concurso. Agora aqui só para aposentadoria. Concurso da Previdência. Então, é conclamar mesmo. Nós da PLB, a gente vem conversando, né, Lúcia? Procurem, estudem, comecem a estudar. Comecem a estudar. É difícil a gente estar trabalhando e estar estudando, mas temos que tirar um tempo. Os solteiros, no final de semana, namora 30 minutos e estuda 30 minutos. Casados e casadas, menino, vai brincar de gude de bola lá que eu vou estudar agora. Não é? Porque a gente tem que se preparar. Eu vou lembrar uma coisa aqui. Situações que é relacionadas à vida de vocês. Então, quem tiver dúvida, hoje é o dia de tirar dúvida, de levantar, perguntar, criticar, chegar aqui se funcionar, contar alguma coisa, certo? Colocar a situação de vocês, porque a gente não pode fazer defesa da situação de vocês se a gente não conhecer. Então, se vocês entram mudo, saem calado para a Assembleia, a gente não tem como saber. Cabe ao sindicato levar a demanda do trabalhador para a mesa do governo. E defender, não é o trabalhador que tem que ir, não, é o sindicato que tem que se expor e cobrar a defesa. Então, hoje é o dia que vocês colocaram. Eu vou falar uma série de situações da vida de vocês que vocês têm que participar. Como são 4 pontos, esse é o primeiro ponto de informes. Se você não tem nada a falar de informes, tem alguma coisa a falar sobre a campanha salarial, fale. Sobre a eleição do PLB, fale, certo? Então, nós estamos no primeiro momento, que é informes, ok? Nos informes, Caraíbas, reforçando o que a Ademilton colocou, a PLB do sindicato é dividido em núcleos dos municípios, em delegacias, é um município que coordena outros municípios, e a sede de Salvador, a regional, certo? E lá em cima a sede de Salvador. É essa a configuração da PLB. Eu sou diretor regional, eu coordeno 26 cidades dessa região. De Conquista, Brumado, Livramento, certo? Eu estava em Brumado terça-feira, passei o dia todo em Brumado, vou em Livramento, era até Livramento hoje de manhã. Eu tinha que optar entre vir aqui ou em Livramento. Eu digo, não vou para Caraíbas, porque tinha um compromisso aqui da Assembleia de hoje, certo? Mas, que hoje é o Dia de Paralisação Nacional da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. Ou seja, quem convocou a paralisação de hoje no Brasil? A Confederação Nacional, porque é dividido, o sistema sindical é dividido em sindicato, federação, confederação e, por fim, lá em cima, central sindical. A PLB é filiada à FESEMPRE, federação, à CNTE, confederação, e à CTB, que é uma central sindical. Então, a CNTE, que é a única confederação que discute temas relacionados à educação no Brasil, convoca anualmente a paralisação nacional. O ano passado foi 3 dias, esse ano foi só 1, para poder defender a lei do piso. Eu vou explicar no instante por que essa defesa. Para desmistificar a ideia que a gente está parado por parar. Então, a classe trabalhadora ela tem que se organizar e lutar pelos seus direitos. Então, em primeiro lugar, se organizar, depois lutar. Não adianta lutar sem se organizar, você vai virar um mareado. E não adianta organizar sem lutar.
Então a paralisação é uma forma de luta. Eu lamento algumas cidades que ainda não têm sindicato, que não estão parados no dia de hoje. E lamento algumas categorias que hoje vão trabalhar, furar a greve, certo? Porque hoje que está trabalhando, hoje está furando greve. Então, não significa que a gente tem que parar hoje e não fazer nenhuma atividade sindical. Hoje vocês estão numa atividade sindical. Por exemplo, o SINC lá em Conquista, que eu sou filiado. O SINC está paralisado hoje na frente do fórum, mobilização. A PLB hoje lá em Conquista está lá no evento dos sindicatos bancários. Lá em Falei de Livramento. Está lá hoje o pessoal organizado também na Assembleia. Então a gente tem que estar na mobilização. Temos que atender o chamado do sindicato. Certo? Aí eu vou tocar na questão dos 3 dias consecutivos de paralisação. Alguém aqui é professor do Estado? Alguém aqui é professor do Estado? Para me explicar por que o governo do Estado vai dar falta, cobrou a reposição dos dias 15, 16 e 17. 15, 16 e 17, quem parou os 3 dias seguintes, parou a partir de uma reunião na unidade escolar. Não foi a partir de uma deliberação sindical. Então foi o professor, por conta própria, decidiu parar. É como se essa escola aqui, a direção e os professores se reunissem e não chamasse a PLB e dissesse: a gente vai parar 2 dias da semana que vem, sem comunicar o sindicato, decisão própria. Foi isso que aconteceu nos 15, 16 e 17. Isso aí não tem respaldo legal. Certo? Você está infringindo, inclusive, a lei, porque é a lei dos 200 dias letivos. Certo? Quem atendeu a convocação da PLB na rede estadual de parar 15, 24 e hoje, não vai repor a aula. Mas quem parou os outros 3 dias vai repor. Porque não foi uma deliberação de sindicato. Certo? Deliberação de sindicato, ela tem que ser respeitada. Inclusive pelo gestor. Por exemplo, hoje o município de Caraíbas, nenhum município do Brasil, pode dar falta a nenhum trabalhador da educação que esteja paralisado hoje. A direção de toda escola não pode colocar assim, ó, falta na folha ponto. Não, tem que colocar lá. Participou da greve nacional. Greve nacional. Aí quando o gestor pegar lá, a folha ponto vem lá, greve nacional, se ele der falta, ele vai sofrer as penalidades. Porque greve é legal. Então, o sindicato chamou a assembleia. Vai botar o que na folha ponto? Vai botar falta? Não. A assembleia da categoria. Não pode dar falta também. Por isso que tudo tem que seguir um trâmite. Essa greve geral foi convocada com antecedência. Certo? Tem que ter prazo de no mínimo 72 horas. A assembleia é a mesma coisa. Prazo de 72 horas. Tudo tem que ter prazo legal. Porque na hora que cair no Ministério Público, aí, se você tiver legal, você acaba pagando por esse problema. A defesa da lei do piso, eu queria botar ali, só rapidinho, para a gente entender por que defender a lei do piso, ainda defender a lei do piso. Isso é uma lei, bota a lei para mim, é uma lei de 16 de julho de 2008, a lei nacional do piso dos trabalhadores da educação, certo? Que é do professor. Lamentavelmente se limitou ao professor. Houve uma luta para que fosse de todos os trabalhadores, mas ainda os demais trabalhadores ainda não têm piso, mas podem ganhar esse piso. Quando é que os demais trabalhadores, porteiro, merendeiro, podem ganhar esse piso? Quando houver qualificação. Isso aí, o Conselho Nacional de Educação já disse isso. Por isso que a gente luta por profissional. Não tem que se transformar em técnico da educação. Certo? Aí ele pode pleitear o piso. Então, quando a merendeira receber o curso de nível técnico, de auxiliar de nutrição, aí ela pode ser incorporada na carreira da educação. Quando a menina da limpeza receber o curso técnico de higienização, ela pode ser incorporada ao plano de carreira da educação. Quando o porteiro receber o curso técnico de segurança escolar, ele pode se incorporar. Então tem que saber, por isso que o profissional é importante, que nós vamos explicar lá na frente, porque aqui já sinalizou que nós vamos ter um profissional aqui em Caraíbas, certo? Essa lei aqui é de 11 de junho de 2008. Foi sancionada pelo ex-presidente Lula. Mas por que a CNTE chama a paralisação todo ano para defender essa lei? Porque a maior parte dos municípios do estado do Brasil não cumpre a lei. A lei é para ser cumprida, mas não cumpre a lei, essa lei. Vou dar um exemplo. Hoje, Caraíbas ainda não cumpre a lei do piso. Vai cumprir a partir de agora. Nós vamos falar na pauta de campanha salarial que vai ser cumprido. Certo? Toda a lei do piso. Olha, você está na carreira, não pode...
Mas é isso que está sendo consertado. Na campanha salarial vocês vão ver como é que vai ficar a questão salarial. Não, presta atenção. Não é legal, eu vou mostrar. Eu vou mostrar, não. Vamos fazer o seguinte, se inscreva aqui, faz questionamento, mas assim, não é ilegal, porque toda lei municipal, não é. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Olha só. Não, calma aí, gente. Não, sem confusão. Gente, presta atenção. O que eu estou falando aqui, eu não estou falando sem fundamentação. Eu posso ler o artigo do plano de carreira de vocês, eu posso ler o artigo? Então bora lá. Não, estou falando de contrato. Eu vou falar o nome do contrato, certo? Deixa eu procurar aqui. Exatamente. Por aqui no final. Aqui. Artigo 66. Olha, para começar, todo município que eu peço a pedir a Denilton e ao pessoal da diretoria do sindicato, desde o ano passado eu estou pedindo o plano de carreira de vocês, o estatuto do servidor, certo? Para me poder estudar, e a lei orgânica do município. Chegou em minhas mãos a lei orgânica. Chegou à minha mão agora a documentação da Previdência de vocês. Chegou à minha mão também o plano de carreira de vocês. Então, antes de eu falar sobre campanha salarial, eu vou mostrar alguns pontos do plano de carreira de vocês. E tem que estar na lei, tudo tem que estar na lei. A gente só pode dizer é ilegal a partir de estar na lei. Tem a ser no artigo 66. A lei disporá sobre a contratação por tempo determinado, certo? Para atender às necessidades de substituição temporária, certo? Do professor na função docente, quando excedida a capacidade de atendimento. Então, calma, só vou dizer, contratação é permitido, isso em todo município. Agora, é claro, é por tempo determinado. Quando se torna por tempo determinado, o Ministério Público vai lá, se houver uma denúncia, e vai cobrar do governo concurso público. Foi o que aconteceu aqui agora, foi o que aconteceu em Conquista em 2011, e acontece em todos os municípios. E no estado da Bahia também. O último concurso de professor e do pessoal da saúde do estado da Bahia foi o Ministério Público que exigiu. Porque contratação é legal em todas as carreiras, mas por tempo determinado. Está aqui na lei de vocês, isso aqui está na lei de vocês. Tem que estar na lei. Se não tiver na lei, todo plano de carreira, todo estado. E eu não estou indo no Estatuto do Servidor, que também deve ter algum artigo, né, falando sobre isso. Agora, aqui não diz como regulamentar a contratação. Você pode contratar sem seleção? Por aqui pode, está omisso. Alguns municípios regulamentam a contratação. Aqui não regulamentou. Significa que aqui pode contratar da forma que quiser. Mas eu vou falar depois sobre reformulação desse plano de carreira, lá na frente, certo? A gente vai ter que mudar esse plano de carreira, porque nós temos que adequar a qualidade. O plano de carreira é assim, ó, você cria esse aqui de 2009, depois da lei do piso. Aqui já fala de lei do piso, certo? 2009, nós vamos ter, já tem quantos anos? 5 anos, 6 anos, já está na hora de reformular. Plano de carreira, a cada 5 anos, tem que sentar para reformular, e nós vamos falar isso lá na frente. Continuando. Se for para parede, só para esclarecer a colega ali, cadê o papel que eu estava? Até aqui. Para esclarecer a colega que está na lei. Então não pode dizer ilegal. Contratação é legal. Agora pode ser abusivo, pode ser isso, mas não é ilegal. Não, então, eu sei que é legal. Você me entendeu? Ah, sim. É porque aqui, inclusive, vai ter um concurso, porque o sindicato fez a denúncia do Ministério Público. Exato. Tem que denunciar. Os contratados e os concursados não estão dentro do... Aqui tem um plano de carreira, mas só que a secretária não quer seguir ele, né? Não segue de jeito nenhum, que não está bom, tem que ser reformulado com certeza. Exato. Mas aqui os contratados não têm contrato, e eu provo. Não tem contrato, não é assim, fala, você vem trabalhar tal dia, assim... Então trabalha por recibo. É por recibo. É o PST do Estado. O PST do Estado não tem recibo. Recibo também não. Não estou dizendo recibo que a gente fala. Recibo que eu falo. É que entra com prestação de serviço. Recibo é o nomezinho. No Estado não chama recibo. Lá em Conquista chama-se recibo. Mas aqui tem que esquecer. Lá no... Não. Lá em Conquista, estou dizendo que em cada cidade tem um nome diferente. Lá em Conquista nós chamamos de recibo. Quando não tem contra-cheque, quando não tem assinatura de contrato. No Estado chama-se PST. Quando não tem contrato, não tem nada.
O que tem contrato chama-se REDA, o que não tem PST, certo? E isso aí, como você falou, está errado, tem que ter contrato. Tal. Por isso que o Ministério Público intimou o município a fazer o concurso público para resolver essa problemática. Então deve resolver a partir do concurso público, certo? Amanhã é o dia do trabalhador, hoje é a paralisação do CNTE, e aí, pegando a lei do piso, eu vou pegar só 3 pontos aqui, certo? O artigo 2º, o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de 950. Isso foi lá em 2008, certo? Teve já ajuste já. Para a formação em nível médio na modalidade normal. E aí vem aí a diretriz. O que é isso? Para quem é o piso nacional, para quem é professor de magistério, ou seja, nível 1, iniciando a carreira, ok? Então, professor licenciado tem que receber abaixo do piso, é uma coisa óbvia, certo? Professor com especialização também pós-doutorado. O piso só é para professor inicial da carreira. Entendido aí, em relação ao piso? A maior parte dos municípios cumpre essa lei do piso em relação ao salário? Cumpre. Só que alguns municípios incorporam vantagens. Não pode. Era permitido até 2010. Hoje não pode mais. Tem que ser piso lá em cima. O estado da Bahia, por exemplo, ele burlou a lei do piso. Ele juntou piso com vantagens e aí criou um tal chamado subsídio. Isso é legal, está na justiça. Entendeu? Tem que ser piso fora as vantagens. Para inicial da carreira de magistério. Tá certo? Vamos agora falar sobre carga horária. O piso é para carga horária de 40 horas. Olha aqui. O piso é para uma jornada máxima de 40 horas. Ou seja, se o professor trabalhar 60, não pode receber o piso. Porque até 60 horas é legal para essa questão do piso. Então, 40 horas. Se eu recebo 20, se eu trabalho 20, no mínimo eu tenho que receber metade do piso. Ok? Se eu trabalho 30, é proporcional. É só calcular e eu vou mostrar os cálculos aqui daqui a pouco. De quanto cada um deve ganhar de acordo com o piso atual. Tá ok? Isso é carga horária. Aí vem lá embaixo. Vamos lá embaixo. Aqui. Parágrafo 4º do artigo 2º. A composição da jornada de trabalho. O limite é 2/3, o máximo de interação com o aluno. Não é o mínimo, é o máximo. Uma carga horária de 20 horas, eu posso trabalhar 10 horas? Pode. 10 horas já sei, 10 horas de sala de aula. Eu não posso trabalhar mais de 13 horas aulas. Uma carga horária de 30 horas, como tem aqui, o máximo com o meu aluno é de 20 horas aulas. As outras 10 é para atividades complementares. Sim, César, mas como é essa atividade complementar? Como o município regulamentar. Por exemplo, o município pode dizer que dessas 10 horas você fique 5 na atividades em escola, 5 para estudos em casa. Certo? O município tem que regulamentar. Mas você não pode estar em interação com o aluno nessas 10 horas aulas. Certo? Para 20 horas. Se você tem 25 horas, 9 horas é para atividades complementares. Certo? Aí 16 horas de interação com o aluno. Entendido? Esse ponto da lei é o que é mais descumprido no Brasil. Conquista descumpre, aqui descumpre, certo? A ANAGÉ descumpre, principalmente relacionado ao professor do primário. No respeito mesmo. Por isso que você pergunta assim, mas por que a CNTE paralisa todo ano? Por causa disso. Porque até que se todos os municípios do Brasil e Estado cumpram a lei do piso, não vai parar a mobilização. Isso é um processo. Parar hoje é mobilizar. É dizer para o Brasil que nós não estamos satisfeitos, que o professor está ganhando pouco e que não estão respeitando a lei do piso. Certo? A nossa defesa, essa é uma lei que já devia estar defasada e ainda não foi implementada na maioria dos municípios. Tá ok? Entendido em relação à jornada de trabalho? E o último ponto que eu queria colocar na lei do piso aqui. Desce um pouquinho. Deixa eu descer um pouquinho. Aqui. O inciso 2º, o parágrafo 2º do artigo 3º. Até 31 de dezembro. Não, piso salarial. Deixa eu ver onde está aqui em relação. Aqui está dizendo o seguinte: que a partir dessa lei, todos os municípios e estados têm que reformular ou criar seu plano de carreira. Aqui fez o que em Caraíbas? Logo depois da aprovação do piso, cumpriu o que determina. Reformulou o plano de carreira. Ou seja, existiu um plano de carreira através de uma lei aqui, certo?
lei número 9.394 de 96, e aí em 2009, 13 anos depois, não, é isso que está. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse plano hoje. Eu dissequei ele com os principais pontos para vocês, certo? Mas é necessário todo mundo ter acesso. É qualquer um, é só ir na Câmara de Vereadores, na Câmara, dizer eu quero essa lei aqui, isso aqui está arquivado na Câmara. A lei, que lei é essa? Lei Complementar 01/2009. É a lei complementar porque existe uma lei que a gente vai ter que buscar depois, de 96, 9.394, que eu não sei o que tem escrito nessa lei, eu não tive acesso a essa lei, mas nós vamos ter que buscar para ver o que tem nessa lei. Essa lei aqui estabelece a reformulação do plano de carreira de vocês em 2009. Concluindo, alguns municípios não fizeram ainda essa reformulação, certo? Conquista, por exemplo, só foi fazer em 2011, depois de 2 greves, depois de 26 anos. Existe uma dificuldade imensa. Por quê? Porque plano de carreira normalmente onera os cofres do município. E com muitos municípios alegam queda de arrecadação, né? Vamos lá. Sulane quer falar sobre esse ponto? Deixa eu passar o microfone, passa o microfone ali. Desculpa primeiro pelo atraso. Nós estamos com diversas atividades na Secretaria de Educação. A equipe da Secretaria tem estado constantemente viajando entre Feira de Santana, Salvador, Brumado, porque nós estamos em início de implantação de programas para o exercício de 2015. Daí porque essa correria toda, inclusive alguns representantes da Secretaria não estão aqui. Eu cheguei de Salvador agora cedo, ainda tem uma equipe em Feira de Santana que deve estar chegando também no município mais tarde. Com relação ao que foi colocado aqui, que eu ouvi, que eu cheguei nesse ponto, eu quero falar dessa lei que você citou, de 1996. Nada mais é do que a 93/94, é a lei que rege o sistema de educação, é a LDB. Então, essa reformulação aí foi feita com base na LDB. Essa lei complementar 93/94/96 é a LDB, é a nossa lei que nos garante do sistema de educação. Então, essa outra lei que você tem na mão, que é do município de Caraíbas, que é uma lei municipal, é a lei que reformulou uma lei antiga e adaptou já a 93/94/96. Então, isso que eu tinha para esclarecer. Paralelo a isso, é preciso que se diga, não sei se você já informou, que existe já uma pauta de negociação com a Secretaria, que vai falar, não é isso? Então, tudo que está acontecendo aqui hoje, a Secretaria de Educação, o prefeito, a Secretaria de Administração já tem conhecimento e já sinalizou alguns pontos. Certo? Assim, tudo isso vai ser colocado aqui. Da nossa parte, eu quero dizer assim, da minha parte, Sueli Nunes Ribeiro, professora, é solidária a toda a categoria, e enquanto secretária de Educação, assim, o meu posicionamento é de reconhecimento da categoria, dos interesses da categoria, da vontade de mudanças. E é preciso dizer também que Caraíbas tem avançado. De 2013 para cá, tem avançado. Como foi colocado na reunião que fizemos, tem muitos pontos que nunca foram cumpridos no município e que já estão sendo cumpridos. Certo? O que não está acontecendo ainda não é por falta de vontade. É preciso que se diga também que o município é um município pequeno, um município pobre. Certo? É um município que teve queda de receita, agora em 2015 ainda mais. Vocês conhecem a história dos anos de retrocesso que nós tivemos, do quanto está sendo pesado para nós carregarmos essa relíquia do passado, de tanta malversação do dinheiro público, de tanto erro, até você colocar nos trilhos, assim dá trabalho. É preciso reconhecer isso, porque Caraíbas nacionalmente foi vista, você entendeu, como fazendo parte do ABC da corrupção. Era Anagé, Barra do Choça e Caraíbas, era a ABC da corrupção. Isso está estampado em revista Veja de tudo quanto é lugar. Então, para assim, um grupo de oposição que assumiu o poder em 2013 e conseguiu virar tudo isso, e que está conduzindo o município com esse tanto de dificuldade, assim,
Eu preciso reconhecer, porque eu estou lá dentro e tenho visto as dificuldades que o município tem enfrentado. Mas saibam, o nosso interesse, o interesse desta administração é fazer valer o direito do servidor. E um ponto que foi discutido lá, que já foi encaminhado para o PME, é ao invés de 20 metas para o Plano Municipal de Educação, 21 metas. Uma meta é o quê? É a saúde do trabalhador em educação. Isso é preciso, assim, reconhecer e constar como meta nesse plano decenal de educação. E, por enquanto, nós estamos tendo, assim, uma sinalização verde nesse sentido. Na hora que o projeto for para a Câmara, nós precisamos reunir como estamos aqui e acompanhar na Câmara de Vereadores, para que os nossos direitos não sejam retirados lá. Por enquanto, muito obrigada. Se me permitirem, no decorrer da reunião, à medida que forem tendo dúvida, eu vou me posicionando e fazendo as interferências. Muito obrigada. Ok. A gente, assim, e Suleni até vai ser importante hoje aqui, para poder explicar, porque eu, por exemplo, eu não vi algumas coisas, Suleni, em relação, mas quando chegar em campanha salarial, quando chegar na parte do plano municipal, o plano de carreira do professor, a gente vai ter que esclarecer algumas diferenças do que se pratica e do que está na lei. Mas isso aí depois eu explico aqui na plenária. É só que passou citando também que está presente mais membros da PLB, Marlane e Marlete, as irmãs, que também fazem parte da... Eu, colega, sou impaciente de citar vocês, mas vocês estão sempre na luta aí. Obrigado pela presença. Continuando a parte dos informes, vocês viram aí porque a lei do piso precisa ser defendida, né, gente? Porque a lei do piso não chegou ainda para muitos trabalhadores, professores. Certo? Uma pena que não atingiu todos os trabalhadores. Talvez teria mais dificuldade, mas pelo menos contemplaria um quantitativo maior. Porque a gente não pode entender a educação se limitando ao professor. Nós temos que entender a educação ampliando para os direitos para as merendeiras, o pessoal de apoio, de limpeza, o pessoal de portaria, de secretaria e de uma forma geral. Gente, em relação ao plano municipal de educação, que o Suleni colocou aí, que está em fase de elaboração aqui, e em todos os municípios, o prazo para ser votado na Câmara de Vereadores é 24 de junho em todos os municípios. Se os municípios não cumprirem esse prazo, que já é daqui a menos de 2 meses, perde verba, certo? Todos os municípios estão atrasados. A maioria, 97% dos municípios do Brasil está atrasado. Mas tem que ser um processo que envolva a sociedade de alguma forma. A sociedade como um todo, não é só profissional. Até o sindicato rural, sindicatos comerciantes, todo mundo tem que estar envolvido dentro desse processo. Que é um plano para discutir a questão da educação no município, seja ela pública ou particular, para os próximos 10 anos. É um planejamento. Tá ok? Aqui a comissão do Plano Municipal de Educação tem 12 representantes da PLB. Você e Lucinha, certo? Que está participando. Eu ainda propus ali para a Lucinha, é necessário, se o governo não fizer, a própria PLB chamar uma plenária do Plano Municipal de Educação até o mês que vem, para a gente poder, para a categoria, pelo menos conhecer um esboço do Plano Municipal e até poder opinar e participar. Concluindo aqui os informes, nós estamos organizando aqui a delegacia, que hoje, como a Ademir falou, nós tivemos em Salvador, no congresso da PLB, em fevereiro, e lá ficou decidido que Caraíbas passaria a ser uma delegacia comandando 7 municípios, Caraíba mais 6, certo? Então cresceu Caraíbas no patamar de um ano dentro da PLB. E aí passou a ser delegacia, estamos estruturando a sede, acho que a partir de um mês, daqui a um mês, mais ou menos, 2 meses, estaremos com advogado e convênios na sede do sindicato. Advogados para atendimento mensal dos filiados, né? Para poder... A gente sempre coloca assim. Teve uma professora ontem lá na sede da PLB Conquista do Estado, ela veio de curiosidade. Ela disse assim: vem me desfiliar. Aí ele perguntou: mas por que, professora? Porque eu estou precisando gerar margem no meu contra-cheque. Eu disse: professor, mais 1%, R$10, R$20, vai gerar uma margem? Não, também a PLB não está fazendo nada. Eu disse assim: professora, a senhora vai ter 6% de reajuste esse ano. A senhora paga quantos por cento da PLB? 1%. Só vai ter 6% de ajuste esse ano. Quem conquistou esse 6%? Foi o sindicato. Porque se o governo da Bahia pudesse dar 0%, esse ano dava. Porque está falido, segundo comentários. Certo? Estava 0. Conseguimos arrastar 6,41. A senhora paga 1% ao sindicato e vai ganhar 6,41 de reajuste. Né? Depois eu vou falar o reajuste daqui de Caraíbas, que é maior do que o do Estado. Certo? Você paga 1,5% ao sindicato e conquista 10%. Aí eu disse para ela: o sindicato não está fazendo nada?
O professor do Estado vai ter agora 7% comparado com o Contra-Cheque, que está fazendo curso. Isso é conquista mais quente do sindicato. Aí eu fui dizendo uma conquista após a outra. A mulher saiu de lá e saiu convencida de que a PLB ia já marcou advogado para o mês que vem com a PLB. Foi para se desfiliar. Acabou já agendando o atendimento com o advogado. É isso. É consciência de classe. A gente precisa de sindicatos, certo? Uma pessoa que não tem sindicato não tem representatividade. Por isso que a gente precisa valorizar essas coisas. Mas aqui está organizando ainda, quando der certo, você vai ver que vocês vão estar muito mais presentes lá dentro da entidade do que hoje. E por fim, a última informe que eu tenho que dar é sobre a eleição da PLB. A PLB fez sua eleição estadual no ano passado, em setembro, nós tomamos posse em outubro, eu sou o diretor regional da chapa estadual, e agora, em junho, é a eleição dos núcleos e delegacias. Aqui, se eu não me engano, é 10 e 11, são 2 dias, certo? Só tem uma chapa, só uma chapa escreveu, aqui na delegacia, e aí o pessoal vai entrar em campanha para pedir voto. 10 de junho vai ter 2 urnas, uma na sede do sindicato e uma circulando na escola em 2 dias. Espero que todo mundo participe, pelo menos votando. Vote contra, vote nulo, mas vote. Ou vote, aí eu peço voto para a chapa, para a gente fortalecer a entidade, né, daqui da cidade. Ok? Então, eu encerrei meus informes. Alguém tem informe? Alguém quer dar um informe, gente? Quer falar alguma coisa na parte dos informes? Está aberto agora. É uma lei do município. Então vai ter que ser consertado isso na formulação. Aqui é o plano de carreira de vocês. O plano de carreira, gente, é uma lei que diz como você entra, como você sai, como você avança dentro da carreira. Serve para quem? Para efetivo. Contratado não avança na carreira. Por quê? Porque aí diz assim, a luta pelo concurso público, maravilha. Mas todos que são contratados aqui tem que saber, quando houver o concurso, tem que estudar. Porque na hora que fizer o concurso é bom, mas para contratado não é tão bom. Porque se ele perde no concurso, ele está fora. Como a Demi falou aí, tem gente de todo o Brasil, toda a Bahia, me fazendo concurso aqui. Porque carreira todo mundo quer. Então a disputa vai ser de 100 vagas para 1. E aí, se eu contratado aqui não estudar, e aí eu proponho aqui já para ele fazer o seguinte: quem for da filiada da PLB, na época do concurso, a gente pega, traz professores qualificados, como nós fizemos lá em Conquista, a PLB fez lá em Conquista, para dar curso para quem é filiado da PLB aqui. A gente faz curso todo sábado, faz curso o dia todo, pega pessoas qualificadas, e dá curso gratuito para o filiado da PLB. Nós fizemos em Conquista, a maioria do nosso curso passou, fizemos gastando dinheiro, gastando cerca de 12 mil reais, pagando professor de um cursinho lá em Conquista, certo? E advogado, né? Bom, para poder dar aula ao pessoal. E pessoal, eu consegui 10 vagas no CNH. Na época do curso, 10 vagas gratuitas. O curso era no R$ 1.800. O Cine só tinha muitos filiados, certo? Para ajudar o filiado contratado a passar no concurso. Aqui a gente pode fazer isso aqui. Okay? Porque se não estudar, está fora, certo? Está fora, o curso é bravo. Então, a gente vai mostrar o que o efetivo e que vocês também contratados no início da carreira. A lei é muito clara. O contratado entra em que parte da carreira? Na classe A, no grau A, certo? No início da carreira. E fica lá. Se ele ficar 5 anos no contrato, 5 anos lá. Não avança na carreira. Por isso que ser efetivo é melhor. Vai aí, vamos lá. O plano de carreira de vocês, na estrutura da carreira, diz o seguinte: para mim entrar na carreira dos professores e da educação municipal pública, só através do concurso público. Eu não entro de outra forma. Se entrou, foi antes da Constituição de 1988, que esses daí, todos funcionários públicos do Brasil foram efetivados, certo? Ou então, os agentes comunitários, que conseguiram, através de uma lei complementar, serem efetivados, certo? Agora tem os 3 anos, os agentes comunitários. Fora isso, ninguém entra no serviço público, seja efetivado na carreira sem concurso. Segundo, todos têm que cumprir o período probatório. Estou dizendo da lei de vocês, gente. Essa lei aqui. Tem que cumprir o período probatório de 3 anos. Pela lógica, diz assim, que cabe ao governo efetuar as avaliações. Mas normalmente nenhum governo faz. Aí passa o período probatório dentro da carreira. Se você, por exemplo, eu fiz o concurso para professor.
Fiquei 2 anos. E depois do 3º ano eu saí da carreira de professor e fui assumir o cargo. Eu não saí do período probatório, não. Eu tenho que ficar 3 anos como professor, senão não é cumprido o período probatório. Entendido? Se eu me afastar do cargo, eu fiz um curso, não cumpro, tenho que completar 3 anos no cargo para poder vencer o período probatório. Na carreira de vocês só tem 2 cargos. Normalmente, professor magistério e professor licenciado. Só. Certo? Temos que avançar. Certo? Conquista também assim, 2 cargos apenas. A maioria dos planos de carreira tem 5 cargos. Tem um não licenciado, licenciado, especialista, mestrado e doutorado. Aqui tem vantagens para mestrado e doutorado, mas o ideal é que entre na carreira, com um cargo. Aqui nós temos 3 padrões. Padrões é formação. Padrão 1 é para quem não tem formação, só tem magistério. Padrão 2, professor de educação infantil com pedagogia. E professor 3 é o professor licenciado. Certo? É o padrão, chama-se padrão. Aqui nós vamos ver nesse instante. E 7 graus. 7 graus é o avanço horizontal. A cada 5 anos, pula de um grau. A cada 5 anos, ou pula outro grau. Certo? Até chegar na letra G. De 35 anos, que é o final da carreira. Ah, mas professor trabalha 25. Não. Professora trabalha 25 para aposentadoria especial. Sendo que professora que trabalha a vida toda em sala de aula. 25 anos em sala de aula, aposentadoria especial. Certo? Professor, 30 anos em sala de aula, aposentadoria especial. Fora isso, professora 30, professor 35. Então a carreira tem que ir até 35 anos. E aqui cumpre isso aí. Vamos lá. Aí daqui 60 dias é direito garantido no contra-cheque, pega os contra-cheques e vai correr para a justiça. Mas é a moda, todo mundo sabe, são 324, são 324 ações que estão tramitando na justiça hoje pedindo direitos que não todas tem. vão ganhar, senhor. E presta atenção. Requerer judicialmente alguma coisa, todo mundo pode requerer aqui. Mas a justiça vai te faltar na lei. Eu não tenho preguiça de trabalhar não, mas é ridículo, chega a ser ridículo, você entendeu? Você tem que ficar correndo para responder algo que não é direito. Se o prefeito não regulamentar as 13 horas, não adianta de nada. O prefeito regulamentando, a partir da regulamentação, de baixar o decreto, para depois a gente botar no novo plano de carreira, aí todo mundo vai ter que saber certo. Mas todo mundo está sabendo como é que vai atuar a partir de 60 dias agora. 13 horas aulas. A partir, trabalhou 14, paga-se no ano seguinte, diminui um horário seu. E se passar de 2 horários, foi isso que foi acordado em mesa, que se não ficar 14, ficar 15 horas, paga-se hora extra. Mas aí Suleni disse que vão adequar todos os horários para ninguém ficar com 15 horas aulas. Tá ok? Aí esses casos particulares, procura a PLP para resolver. Tá ok? Vamos lá? Adicional pela prestação de serviço. Ó, gente, hora extra já está definido no... A gente não sabia, eu não sabia, já está definido no Estatuto do Servidor, né? Então isso pula essa parte aí. Vamos lá. Continuando. Adicional noturno. Segundo o governo, não tem. Ninguém trabalha a partir de mais de 10 horas da noite. Então, também está regulamentado no Estatuto do Servidor. Então pula essa parte. Para aí. Adicional por substituição. O que é isso? Que nós acordamos com o governo. Certo? O professor trabalha 20 horas no município. E um professor do turno oposto teve que se afastar por doença, alguma coisa, licença-prêmio, alguma coisa. Está com a carga horária lá livre. Então, para priorizar, o que nós acordamos no governo é priorizar o professor da rede. Ah, Suleni, eu quero essa carga horária do turno oposto, ficar 40 horas no município. Aí priorizar esse professor ao invés de pegar uma outra pessoa estranha na rede. Então, seria o adicional por segundo turno, por substituição. Ou seja, que adicional é esse? Eu recebo o meu salário dobrado. Quem veio trabalhar 20, vou trabalhar 40. Entendido, foi acordado com o governo que se o professor da rede... Já funciona assim. Já funciona, né? Pois é. Foi acordado isso aí. Continua. Adicional para docência exclusiva em salas com alunos de necessidades especiais. Então, remetido para o plano de carreira. No plano de carreira, a gente vai tentar criar, né, um adicional para o professor que tem aluno especial em sala. Agora, quem vai receber, como vai receber, vai ser regulamentado no plano de carreira. Alguns municípios recebem direto. Outros, como a Anagé, por exemplo,
Recebe se o professor fizer um curso de qualificação na área, tem uma pós-graduação, coisa assim desse tipo, certo? Conquista não existe curso. Agora, como é que vai funcionar em Caraíbas? A partir do plano de carreira, a gente vai determinar se vai haver ou não esse adicional, qual o percentual dele e quais as regras para se ter esse direito adicional. Tá ok? Vai para o plano de carreira. Licença gestantes. Não houve acordo porque não é o governo que define, é a Caixa Previdenciária. Então, a PLB vai se reunir nos próximos dias com a comissão que coordena aí a Caixa Previdenciária. Quem paga licença gestação, licença maternidade é a Previdência, seja ela pública ou privada. No nosso caso aqui, particular, do município. Previdência privada. Própria. A nossa é própria, é privada. Então, a lei lá diz que são 4 meses. Então, o governo não pode, aqui a secretaria que está representando o prefeito e a administração, não pode decidir. Sugeriu ao sindicato que procurasse a Caixa de Previdência e a equipe da Caixa para negociar, para ver se amplia para 6 meses, porque a lei federal já garante 6 meses. Ok, continuando.